Arquivo secreto. No estado em que eu me achava, meio acordada, meio dormindo, eu me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Aqueles cartões que existem em bibliotecas públicas de arquivos de livros. Mas estes arquivos, além de irem do chão ao teto, pareciam não ter fim e tinham também títulos bem diferentes. Quando me aproximei destes arquivos, o primeiro título a me chamar a atenção foi Garotos de Quem Eu Gostei. Abri-o e comecei a ver os cartões um por um, para logo fechar a gaveta, surpresa em reconhecer os nomes ali escritos. De repente, sem ninguém precisar me dizer, eu descobri onde eu estava. Esta sala sem vida era, na realidade, o catálogo da minha vida. Aqui estava tudo organizado por ações. Todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes que minha mente não podia acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto, misturado com horror, surgia dentro de mim, ao abrir cada gaveta para descobrir o seu conteúdo. Algumas me traziam belas alegrias e contentamento, saudade e memórias. Outras me traziam vergonha tão grande que olhei por trás de mim para ver se havia alguém me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava ao lado do arquivo Amigos que Traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piadas das quais ri. Alguns eram hilariantes devido à sua exatidão. Coisas que gritei aos meus irmãos. Mas não havia a menor graça. Coisas que fiz quando estava com raiva. Palavras que proferi contra meus pais por trás deles. Eu não parava de me surpreender com cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham normalmente mais cartões do que eu esperava, e outras vezes menos do que eu sonhava. Eu estava estupefada com o volume de coisas que fiz durante minha curta vida. Como eu pude ter tido o tempo necessário para escrever esses milhões e milhões de cartões, cada um em sua exatidão? Mas cada cartão confirmava uma verdade. Cada um deles eu havia escrito com meu próprio punho e constava minha assinatura em todos. Quando puxei o arquivo, músicas que escutei, vi que o arquivo crescia para conter todo o seu conteúdo. Depois de puxar uns 4 ou 5 metros, resolvi fechá-lo envergonhada. Não somente pela qualidade depravada das músicas, mas também pelo vasto tempo perdido que todo aquele arquivo representava. Cheguei então num arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Abri a gaveta somente um pouquinho, mas não estava a fim de testar o tamanho, e tirei um dos cartões. Fiquei toda arrepiada com o conteúdo. Senti-me mal em saber que este momento havia sido gravado. Uma raiva enorme tomou posse de mim. Um pensamento tomou conta de mim. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Eu tenho que destruir tudo. E assim, em frenéticos e loucos movimentos, eu puxei uma das gavetas, estendendo metros e metros de conteúdo infinito. O tamanho do arquivo não importava, nem o tempo que eu levaria para destruí-lo. Quando a gaveta saiu, taquei-a no chão, de cabeça para baixo, e descobri que todos os cartões estavam grudados. Fiquei desesperada. Peguei um bolo de cartões para rasgá-los. Não conseguia. Peguei um, era duro como aço. Quando tentei rasgá-lo, não consegui. Derrotada e cansada, retornei a gaveta de volta ao seu lugar
e, encostando minha cabeça contra a parede, deixei um triste suspiro sair de mim. Foi então que eu vi um arquivo novo, como se nunca tivesse sido usado. A argolinha para puxar, brilhando de limpa debaixo do título: Pessoas com quem falei de Cristo. Puxei o arquivo, 5 centímetros de comprimento. Eu podia conter os cartõezinhos em minha mão. Aí então, as lágrimas vieram. Eu comecei a chorar. Soluços tão profundos que machucavam meu estômago e me faziam tremer toda. Eu caí de joelhos e chorei mais e mais. Chorei de vergonha, de pura vergonha. A infinita parede de arquivos, já embaçada pelas minhas lágrimas, olhava de volta para mim assim, imóvel, insensível. Eu pensei: ninguém pode entrar aqui. Tenho que trancar esta sala, destruir ou esconder a chave. Quando enxugava as lágrimas, eu o vi. Sim, eu o vi. Não, ele não, não aqui. Todo mundo poderia estar aqui, menos Jesus. Olhei-o sem poder fazer nada. Quando ele aproximou-se das gavetas e começou a abri-las uma por uma, lendo seus conteúdos, eu não podia ver a sua reação. Nos momentos em que me tomava coragem suficiente para olhar em seu rosto, eu via uma tristeza bem mais profunda do que a minha. E parece que ele ia exatamente nos piores títulos. E ele tinha que ler cartão por cartão. Finalmente, ele virou-se e ficou me olhando, desde o outro lado da sala onde estava. Olhou-me com dó em seus olhos. Não havia nenhuma raiva. Abaixei a cabeça e comecei a chorar, cobrindo minha face com as mãos. Ele andou até mim, abraçou-me, mas não me disse nada. Ah, ele poderia ter dito tantas coisas, mas não abriu a boca. Simplesmente chorou comigo. Depois levantou-se e dirigiu-se para a primeira fila de arquivos. Abriu a primeira gaveta numa altura que eu não alcançava. Tirou o primeiro cartão e assinou o seu nome. E assim começou a fazer com todos os cartões. Quando percebi o que ele estava fazendo, eu gritei: "Não!" bem alto, correndo em sua direção. Mas tudo que eu podia dizer era: "Não, não!" Seu nome não deveria estar nesses cartões, mas ali estava, escrito num vermelho tão rico, tão escuro e tão vívido. O nome de Jesus cobriu o meu. Estava escrito com seu próprio sangue. Ele olhou para mim um tanto triste e continuou a assinar. Nunca entenderei como ele assinou todos os cartões tão depressa, pois quando me dei conta, ele já estava ao meu lado. Colocou a mão no meu ombro e disse: "Está consumado." Levantei-me e ele levou-me para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta. E ainda existem muitos cartões a serem escritos. Meu arquivo Pessoas com quem falei de Cristo está um pouquinho maior agora. Está crescendo. E eu pergunto: e o seu, como está? Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.